Olá, tudo bem com você? Já conhece a Agro 365 Ovinocultura de Corte? Ferramenta desenvolvida para auxiliar o produtor rural no gerenciamento de sua fazenda na atividade de ovinos de corte. Nesse tutorial, você vai aprender a acompanhar a evolução do mercado de ovinos, realizar simulações de financiamentos para viabilizar novos investimentos e custeios agropecuários para a atividade. Você vai aprender como utilizar cada módulo da ferramenta Ovinocultura de Corte. Se você ainda não tem a Agro 365, vai lá no site agro365.app e baixe a versão gratuita de teste. Vamos lá? Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo tutorial da Agro 365 Ovinocultura. Nesse segundo vídeo tutorial eu vou estar apresentando para vocês o menu Cadastro, que é o primeiro menu que nós temos aqui que fazer os lançamentos. No menu Cadastro é onde nós vamos começar a fazer todo o levantamento, nós vamos fazer todo o levantamento patrimonial da fazenda, tudo que tem investido em áreas, em rebanho, em benfeitorias, instalações, máquinas, equipamentos, estoques, as operações de crédito que o produtor rural tem, de contas a pagar a curto e a longo prazo, custeio e investimento, para que a gente possa tá utilizando esses indicadores, essas informações que nós vamos lançar aqui no levantamento patrimonial, elas vão nos ajudar a inserir lá depois dos nossos relatórios o quanto representa esses investimentos e as depreciações que são geradas por esses investimentos em imobilizados, em benfeitorias, construções, instalações, e quanto isso representa dentro do nosso custo de produção. Bom, então depois de acessar o menu Cadastro, e ele está dividido aqui em 8 submenus, né, do inventário, e aqui embaixo nós temos mais 5 submenus do cadastro de pessoas, né, que são proprietários, funcionários, clientes, fornecedores e prestadores de insumo. O primeiro, ele tem uma ordem lógica de lançamentos, né, pessoal? Primeiro nós vamos fazer aqui o levantamento das áreas da fazenda, né? Então aqui vocês vão estar colocando o ano safra que nós vamos estar controlando, né, o ano agrícola, né, é o nome da fazenda, o proprietário da fazenda, o município que a fazenda está e a data que foi feito esse levantamento patrimonial, o inventário dessas áreas, tá certo? Aqui nesse espaço vocês vão preencher somente essas linhas que estão em verde mais claro, né, que são as linhas que são desbloqueadas. A Agro 365 Ovinocultura, ela permite vocês gerenciar até 30 pastos diferentes na fazenda, tá certo? Então eu posso eu posso dar nome a esses pastos, eu posso tratar esses pastos por números, né? E é importante essa identificação, porque depois lá na frente, quando nós formos estar controlando a movimentação dos pastos, a gente precisa dessa informação para poder consolidar a taxa de lotação das pastagens depois, né? Então vocês vão colocar aqui bem simples, né? Não tem mistério, colocar o nome do pasto, a área que tem essa pastagem, qual é a espécie forrageira e qual o valor da implantação, qual o investimento que foi feito para implantar esse pasto. Ah, mas eu não lembro, foi há muito tempo, então vai pegar o custo médio da implantação de 1 hectare de pastagem hoje, né? E vai colocar aqui esse valor e vai dar uma vida útil para essa pastagem. A gente sabe que uma pastagem, dependendo do manejo que ela é realizado, ela tem vida útil diferente, né? Então uma pastagem que é trabalhada num sistema intensivo, rotacionado, que é feita adubação todos os anos, até ela se torna, vamos dizer que perene, né? Ela nunca mais vai ter que ser replantada. Mas uma pastagem nos modelos tradicionais que a gente vê na maioria das nossas fazendas, no modelo extensivo, essa pastagem aí vai durar no máximo 8 a 10 anos, né? Então aqui a gente vai colocar o valor que custa por hectare para fazer uma pastagem, o ano que foi feita a última reforma, o ano que foi formada essa pastagem ou o ano da última reforma, né? E a vida útil que essa pastagem vai ter, tá? E aqui vocês vão botar essa vida útil, vocês vão botar conforme a experiência de vocês lá aí na fazenda, né? Quantos anos vocês reformam os pastos, né? Aqui vocês vão colocar o método de pastejo, se é extensivo, semi-intensivo, intensivo. E às vezes aqui vocês podem ter um pasto, né? Que ele está dividido em 5, 6 piquetes, onde vocês rodam os animais, né? Ficando 3, 4 dias
em cada piquete. Então aí vocês têm um pasto com 5 subdivisões, um exemplo, né? Vai colocar o número de subdivisões que tem aqui. Então isso vocês vão fazer para todos os pastos da fazenda, lembrando que no máximo que é permitido aqui são 30 pastos, tá? Aqui vocês vão colocar o valor de terra nua. E o que é valor de terra nua? O valor de terra nua não é o valor do hectare aí na região de vocês, é o valor da terra sem nenhuma benfeitoria. E onde é que eu consigo esse valor? Esse valor geralmente os bancos, né, os REITs dos bancos, né, que são que rege lá os valores que é liberado para fazer os investimentos, eles têm um valor de terra nua por região, né? Então geralmente um hectare aqui na minha região vale 10 mil reais. Mas se você for olhar o valor da terra nua, que a terra nua é a terra sem nenhuma benfeitoria, sem pastagem, é como se fosse a terra bruta, você vai ver que o valor é bem diferente, né? Então e aqui, pessoal, é importante lembrar vocês que quanto mais alto for esse valor de terra nua, menor vai ser a rentabilidade do meu negócio, porque quanto maior imobilizado que eu tiver, menor é a rentabilidade, tá certo? Então tem que tomar cuidado aqui para não supervalorizar essa terra, tá? Ela não influencia, na realidade, uma coisa é o valor de mercado e outra coisa é o valor para o sistema de produção. Então, fique atentos na hora de colocar esse valor do valor da terra nua, não colocar valor da terra que está comercial aí da região, vamos dizer assim, tá certo? Aqui vocês vão lançar os hectares de culturas anuais que vocês têm, tá certo? O que são culturas anuais? É um plantio de milho que eu planto para fazer silagem, um plantio de sorgo. Então são culturas anuais, são culturas que eu tenho que estar plantando todo ano. E qual o valor por hectare dessa cultura anual, tá certo? As culturas perenes, quantos hectares de culturas perenes eu tenho? Então cultura perene é o que? É uma cana, né? Às vezes eu tenho um canavial, eu tenho uma palma forrageira lá que eu tenho para os animais. E isso aqui dura 4, 5 anos, então ela tem que ser depreciada, né? Então por isso que ela está aqui, então ela vai ter qual o valor que custa para formar um hectare dessa cultura perene, qual foi a data do plantio dela, o ano de plantio, e qual a vida útil dela, né? Se é 5 anos, né? Vocês vão estar alterando aqui, tá certo? Bom, quantos hectares eu tenho de reserva legal e qual a área que ocupa de instalações e benfeitorias. Este então seria o menu, as informações que nós temos que lançar aqui no cadastro referente às áreas, tá certo? Bom, depois de eu ter feito o levantamento das áreas, eu vou para o menu rebanho inicial. A planilha Agro 365 Ovinocultura, ela já traz aqui, pessoal, as categorias, né, dos animais, que são fixas, tá certo? Então aqui eu vou colocar a quantidade de cada categoria que eu tenho, o peso médio desses animais, ela já vai fazer aqui o cálculo das unidades animais, o rendimento de carcaça, é o rendimento do rebanho, não é o rendimento de abate, então vamos trabalhar com média sempre de 50% nesse levantamento, e o valor unitário desses animais atualizado, tá certo? Aqui são os reprodutores, que vocês vão colocar, mesma coisa, então aqui você já tem um gráfico da distribuição do rebanho, quanto por cento vocês têm de matrizes, do total do rebanho de vocês, quanto representa. É muito importante, pessoal, o ideal é vocês colocar, a gente pesar o rebanho, tá certo? Para a gente fazer, porque a Agro 365 Ovinocultura, ela vai apresentar para vocês a quantidade de quilos e arrobas que vocês produziram por hectare, e essa é a informação muito importante. E para a gente ter essa informação precisa, a gente não pode, por estimativa a gente consegue, o peso médio do rebanho é 50 quilos, mas isso a gente é uma estimativa, né? O ideal é que a gente pese as categorias animais e coloque o peso médio dessas categorias aqui. No final do ano agrícola, a mesma coisa, eu peso o rebanho de novo e vejo qual é o peso médio das categorias animais, e aí com isso eu vou conseguir saber quanto é que eu produzi de quilos de carneiro por hectare, tá certo? Bom, então depois de preencher o rebanho,
eu vou colocar, aqui eu tenho os reprodutores, né? Os reprodutores têm vida útil, né? Então tem que colocar aqui quantos anos é a vida útil dos reprodutores, porque eles vão ter que ser, depois eles vão ter que ser repostos, né? Então os animais, os reprodutores são depreciados, para que a gente possa depois ter o valor no que eles vão ser repostos, tá certo? Fiz o levantamento do rebanho inicial, volto aqui para o cadastro, vou fazer o levantamento das construções, instalações e benfeitorias. Lembrando aqui, pessoal, é importante vocês colocar aqui o ano que vocês estão, né? Então, se nós estamos no ano agrícola lá de 2019, 2020, que é o exemplo aqui, aqui vocês vão colocar o ano de 2019, esse ano tem que ser preenchido aqui para que seja calculado corretamente as depreciações, tá certo? Bom, então aqui eu vou estar lançando aqui casa de funcionário, né, casa sede, o valor de cada uma dessas benfeitorias, o valor novo dela ou o valor da última reforma, o ano de construção e a vida útil, né, desses bens. Então a casa aí, casa sede, onde ela dure 25 anos, né, então ou 10 anos, eu vou colocar aqui essa informação da vida útil e a planilha vai estar calculando aqui as depreciações, né, depreciação anual, acumulada e atualizada. Então aqui tem bastante espaço para lançamento das benfeitorias, construções e instalações, tem duas planilhas. Aqui vem um resumo. Depois de ter lançado essas informações das benfeitorias, nós vamos fazer o levantamento das máquinas e equipamentos, né? Vou estar vindo aqui fazendo o levantamento dos tratores, caminhonetes, tudo que eu tiver de veículo, máquinas e equipamentos, eu vou estar lançando aqui, colocando o valor da ano de fabricação e a vida útil desses equipamentos. E aí aqui vai ser calculado as depreciações desses bens, tá? Aqui vocês podem colocar, dependendo da quantidade, você coloca as máquinas aqui, os implementos aqui embaixo, tá? Para poder separar, mas fica à vontade de vocês. Fez o levantamento das máquinas e equipamentos, nós vamos fazer o levantamento dos estoques. O que eu tenho em estoque hoje, né? Quantos sacos de... Aí eu vou ter que fazer um levantamento lá, saco de sal mineral, saco de proteinado de seca. Então, insumos de custeio. O que são os insumos de custeio? Tudo aquilo que vai ser consumido durante o ano agrícola, né? Insumos de investimento são os insumos que eles podem passar mais de um ano. Por exemplo, eu comprei 500 estacas para reformar a cerca. E eu comprei essas estacas e deixo acumulada lá num canto e conforme a necessidade eu vou usando. Então esse é um insumo de investimento, porque ele dura mais de um ano. Ele fica lá e eu posso usar ele por mais tempo, né? Aqui eu vou fazer um levantamento dos estoques de produtos agrícolas que eu tenho. Por exemplo, se eu planto milho lá, se eu colhi milho, eu vou colocar esses produtos aqui, a quantidade. Aqui eu vou colocar somente os animais destinados a vendas, né? Que eu tenho previsão de vender durante o ano agrícola, que eu já sei que eu vou vender, que dentro do meu planejamento eu já planejei que eu vou vender, quantas ovelhas são, quantos cordeiros, e vou colocar aqui o valor de venda desses animais, certo? Bom, voltando aqui então, depois de fazer o levantamento dos estoques, nós vamos fazer o levantamento das operações de crédito, né? Que são as contas a pagar a curto prazo, são as contas que eu tenho para vencer dentro de um ano agrícola, né? Dentro do ano agrícola, o que eu tenho que pagar a curto prazo, dentro de um ano. Contas a vencer a longo prazo são financiamentos, geralmente investimentos agropecuários, que eu fiz um financiamento aí em 4, 5 anos para pagar. Eu vou lançar essa informação aqui também. E contas a receber no curto prazo, né? Que às vezes eu vendi para um frigorífico uma carga de animais, não recebi ainda. Então essas informações eu lanço aqui. E contas a receber a longo prazo. Às vezes eu tenho um arrendamento, uma terra que eu vou receber só quando começar a produzir. Eu vou lançar essa informação aqui. Bom, feito esse lançamento das operações de crédito, pessoal, essa planilha, esse menu aqui, rebanho final, nós não vamos preencher agora. Ele só é preenchido no final do ano agrícola. Quando acabar o ano agrícola, vocês vão vir aqui e vão fazer um levantamento a campo de quanto é que tem, quantos animais tem na fazenda, né, e vão atualizar essa planilha, esse menu rebanho final. Na realidade, quando vocês vejam aqui, ó, que a planilha já traz para vocês o estoque de animais. Por quê? Porque quando vocês fizeram o cadastro do rebanho inicial, aqui,
Vocês lançaram o rebanho inicial. E durante o ano agrícola, vocês começam a fazer o lançamento das compras, das vendas, né, das mortes, né, dos nascimentos. A Agro 365 Ovinocultura vai trazer essa movimentação todinha para cá para o rebanho final, que é a quantidade de animais que tem que ter no final do ano. Se essa quantidade que veio para cá não bater com o estoque, aí vocês têm que corrigir lá nos lançamentos, tá certo? Então aqui na realidade, no inventário final, vocês vão atualizar somente o peso dos animais e o valor atual dos animais, para que seja calculado os indicadores de produtividade, ok? Bom, esse outro menu aqui, coeficientes técnicos, é só para vocês, é como por informação, né? Às vezes vocês vão lançar, eu tenho um arado de 3 discos. Qual é a vida útil de um arado desse? Quantas horas qual é a vida útil em horas? Então aqui tem essas informações para vocês. A mesma coisa de tratores, né? De instalações, galpão, tem a vida útil aqui desses benfeitorias, construções, máquinas, equipamentos, para vocês, quando for fazer o lançamento lá, vocês terem uma noção de qual a vida útil desses materiais e construções. Bom, aqui, né, agora já fizemos o inventário patrimonial. Aqui foi feito o inventário patrimonial nessas 8 submenus. Aqui vocês vão fazer o cadastro das pessoas que estão envolvidas no negócio. Então aqui é o cadastro dos proprietários, né? Às vezes a fazenda tem mais de um proprietário. Aqui é o cadastro dos funcionários. É importante você cadastrar os funcionários aqui, porque depois, em algum momento lá na frente, o nome deles que está aqui vai ser puxado para ser utilizado em alguma atividade lá. Então é bom vocês ter esses funcionários cadastrados aqui. Aqui os clientes, né, para quem vocês vendem os produtos de vocês, também tem que estar cadastrado aqui. Você cadastrar, ficar com os dados, né, quem são os clientes. Fornecedores, né, também, que vocês adquirem os seus insumos, né, e os prestadores de serviço, né. Então aqui é um menu para que vocês tenham cadastrado todas as informações das pessoas que estão envolvidas no dia a dia do negócio de vocês. Ok? Então esse aqui é o painel de cadastro da Agro 365 Ovinocultura. Vocês viram que ele é bem simples, não tem dificuldade de lançamento nenhum, tá certo? E esse é o nosso vídeo tutorial de hoje. O próximo vídeo nós vamos estar apresentando o menu lançamentos para vocês. E esse aqui é o mais importante, né? Que a gente tem que prestar muita atenção nessa vídeo tutorial, onde vai estar a chave de todos os lançamentos da Agro 365 Ovinocultura para a gente atingir os indicadores, tá certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo tutorial. Então, gostou das orientações para o uso da Agro 365 Ovinocultura de corte? Ficou claro para você? Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato através dos canais de comunicação com o cliente para sanar as suas dúvidas. Se gostou do nosso tutorial, dá um like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização da Agro 365. E compartilhe esse material com aquele seu amigo que precisa de uma mãozinha na gestão da fazenda. Acompanhe os tutoriais dos próximos módulos do segmento Ovinocultura de Corte da Agro 365.